Olá, caros magistas, amantes do ocultismo, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Tiago Souza e, conforme prometido, eu venho trazer aqui para vocês a segunda parte de um vídeo que conta a minha trajetória até chegar na magia, até percorrer os caminhos do ocultismo, como foi minha caminhada, como foi essa jornada. E dessa vez, pessoal, eu quero trazer para vocês um conteúdo, pois nem tudo foram flores. Houve muitas coisas que aconteceram durante essa trajetória toda, desde lá de trás, quando eu dei início aos meus estudos, até chegar ao presente momento que quase me fizeram desistir. Pois bem, pessoal, na semana passada eu havia contado para vocês que sempre tive muito interesse, muito grande, por filmes de terror, brincadeiras como Brincadeiras do Copo, a Brincadeira do Compasso. Teve um determinado dia que, fazendo a Brincadeira do Copo, simplesmente a gente terminou, né, a brincadeira, fomos guardar o copo e simplesmente o copo estourou. Isso causou muito medo na gente. Pensa numa criança de 8, 9 anos de idade fazendo essas brincadeiras com primos mais velhos, e você termina de fazer a brincadeira, você vai lá, guarda aquele mesmo copo e do nada ele estoura, ele rachou. E isso causou é, um medo muito grande em mim na época, né? Acabei sentindo um medo muito grande e fiquei um tempo afastado dessas brincadeiras, né? A brincadeira do compasso foi um pouco mais tranquila, entre aspas, pois eu me recordo que tive muitos pesadelos. E os pesadelos que eu tinha não eram pesadelos com monstros, pesadelos que nem a maioria das pessoas tem, com criaturas assombrosas, não. Eram locais estranhos. Eu me via em locais muito estranhos, né? Com a presença de muita gente, gente sofrida, né? E de certa forma aquilo ali me causava muito pânico, me causava muito medo. Se eu sonhasse com alguma criatura bizarra, tudo bem, mas não. Parece que eu estava em algum determinado local com gente estranha pedindo socorro, gente desesperada e locais meio escuros, sem qualquer tipo de ajuda para essas pessoas. Eram locais muito estranhos, pessoal. Eu, naquela época, eu tinha aqueles pesadelos, eu acordava muito mal por isso, né? Acordava muito estranho, com o corpo muito ruim. Aí, beleza. Até que chegou o tabuleiro Ouija na minha vida. Quando chegou o tabuleiro Ouija, aí que as coisas foram se complicando mais. Quem aqui sabe, né? Quem ainda faz a prática do tabuleiro Ouija, sabe que requer um certo cuidado, mas para um adolescente de 13, 14 anos, né, queria viver aquela situação, não tinha nada disso. Era simplesmente você pegar, né, o manual de, o manual de instruções do tabuleiro Ouija e começar, né, a fazer as práticas. E aquilo foi muito complicado, porque nitidamente após, né, terminar, eu começava a ver muitos vultos, né, onde quer que eu estava, barulhos estranhos, né, tanto na minha casa como na casa das pessoas, né. Isso foi na casa de amigos meus já, né, na época de escola, né. Começava a ver coisas muito estranhas, né, presenças espirituais já nesses locais. Chegou a aparecer algum tempo em casa também, essas presenças eu via muito, né? E foi muito complicado lidar com isso na época, porque até então, né, o que movia a gente, né, era, era a irresponsabilidade, né, digamos assim. Eu achava tudo aquilo fascinante, mas ao mesmo tempo a gente era irresponsável, né? Porque hoje a pessoa que pratica, né, e eu já conversei com várias pessoas em relação a isso, tabuleiro Ouija, requer um estudo, requer um preparo, né? Não é simplesmente você pegar lá a ponta do dedo e ficar brincando com o tabuleiro. Não, tem um caminho aí, né? Tem uma história aí para percorrer, né?
Aí beleza. Me recordo também que eu cheguei na casa de um conhecido meu, né? Ele era primo de um amigo meu, da época de escola também. E na casa dele, um livro que me chamou muita atenção foi o livro da capa preta de São Cipriano. Aquela capa bizarra, era uma capa bizarra mesmo, né? Aquela capa bizarra do livro de São Cipriano, né? Capa preta, livro de São Cipriano, né? Tinha o Bafomé na capa. E aquilo, né, me chamou muita atenção, porque nessa época, com 14 anos, eu já gostava muito de rock, né? Gostava muito de bandas de rock. Já tinha ouvido muitas bandas, Iron Maiden, Black Sabbath, né? E de certa forma, né, aquela capa me causou muito, despertou um interesse muito grande naquele livro, até que eu pedi emprestado, né? Eu queria ler aquele livro lá porque a capa já me chamava atenção. Aí tudo bem. Livro de São Cipriano, para quem não sabe, no meio de tantas simpatias que ali existe, tem muitas magias ali contidas que são muito pesadas, entendeu? Mas para uma pessoa de 14 anos, 15 anos, não tem discernimento nenhum, entendeu? Aquilo era muito comum, né, para um adolescente pegar um determinado livro daquele e começar a ler, né, e querer começar já a colocar em prática, né, aquelas magias, né, aquelas simpatias que até então pareciam inofensivas, não. Isso foi piorando muito minha situação, porque comecei a ter muitas crises de ansiedade, né, muitos problemas espirituais por conta disso, né, alguns problemas em casa, principalmente em relação a poltergeist. Eu me recordo muito bem de ver coisas estranhas, né, circulando na minha casa, e eu pensava que já estava ficando louco, né? E eu achava que aquilo tudo era coisa da minha cabeça, né? Que devido a essas práticas, devido às músicas que eu ouvia também, né? E eu já estava achando que eu já estava enlouquecendo já por conta disso, né? Até que eu fui começar a procurar ajuda, né? E de fato entender, né? Que determinadas coisas já requer alguma prática. Pois bem, pessoal, aí acabei deixando, né? Um pouco de lado tudo isso, né? Até que eu fui chegar na idade adulta com mais entendimento das coisas, né? Aí a partir da idade adulta já tinha nessa época praticamente abandonado completamente a religião, né? Eu vim de família católica e tudo mais, até que certo ponto da minha vida, né, um grande conhecido meu me chamou para conhecer o espiritismo, né? Conhecer um centro espírita que ele frequentava, né? E eu já estava muito descrente de religião, né? Não queria saber de religião na minha vida e tudo mais, certo? Fui, né, para, digamos assim, não fazer desfeita com ele, né? Era uma pessoa que eu tinha uma consideração muito grande, e eu acabei participando, né? Acabei indo, certo? Pois bem, foi muito interessante, né? Achei muito interessante tudo aquilo e, de fato, aquilo foi me abrindo a cabeça, né, por um mundo totalmente novo, né? Um mundo de estudos. Eu comecei a estudar, né? Pessoal, desculpa, eu tive que fazer um corte aqui no vídeo rápido, tá bom? Mas retornando já. Então, a partir do momento que eu comecei, né, a ver de fato como era o espiritismo e tudo mais, né, aquilo foi me chamando muita atenção, né, aqueles estudos que eles faziam, né, e logo eu já fui convidado, né, a participar já de grupos fechados, né, dentro para estudar mais a fundo a doutrina, né? E fui participando daquelas mesas, né, que eles fazem, né, quando tem grupos mais fechados do estudo e tudo mais. E fui começando a minha caminhada, o meu desenvolvimento, né, em questões mediúnicas, né? Mas no começo foi muito complicado para mim, porque quanto mais eu buscava aqueles estudos, mais o desenvolvimento, mais eu tinha problemas. Fui começando a ter problemas diversos, problemas no trabalho,
problemas de relacionamento com as pessoas, problemas de relacionamento com ex-namoradas e tudo mais, parecia que quanto mais eu me aprofundava, né, mais minha vida começava a andar para trás, né? E chegou um determinado momento que eu tive que tomar decisões, né? Se eu continuava, né, de fato, naqueles estudos, né, ou se eu parava de vez, né, e abandonaria de vez a religião e tudo mais. E fui convencido por uma pessoa, né, que já trabalhava lá dentro a continuar, porque tudo que eu contava para ela, né, sobre a minha vida, é como se fosse algo que era comum para ela, porque o que aconteceu comigo desde lá de trás, né, ela também passou por essas experiências traumáticas, né, experiências meio que inocentes, porém inconsequentes, certo? E ela me aconselhou a continuar os estudos. Pois bem, até que um dia, né, eu fui convidado a participar daqueles grupos dentro do Espiritismo para ajudar de fato as pessoas, ir até os locais, né, ir até as casas, né, e casas diversas onde tinha pessoas diversas com problemas, entendeu? Problemas de espíritos naquela casa, determinada casa, percorrendo, né, e atrapalhando a vida das pessoas, das famílias, né? E eu fui convidado, né, porque a gente fazia muitas orações, né, para tentar encaminhar aqueles espíritos, né? Já vi muitas coisas durante esses momentos, vi poltergeists tenebrosos, coisas caindo, é, coisas sendo arremessadas. Foi, digamos assim, um teste muito forte para mim, se eu realmente queria continuar nessa caminhada, né, ou se eu abandonava de vez, né, esses estudos e tudo mais. Só que lá dentro, né, lá no fundo, eu via que aquilo era o que me despertava, me chamava muita atenção, né? Eu tinha dentro de mim já que esses estudos do ocultismo, já esses estudos mais aprofundados sobre religiões, né? E nesse tempo também eu fui tendo contato com outras religiões, tipo hinduísmo, o budismo, o taoísmo e tudo mais, né? Eu via que as pessoas tinham formas diferentes de lidar com determinados assuntos, né? E aquilo foi me interessando cada vez mais. Pois bem, pessoal, em meio às práticas dentro do espiritismo, poltergeists, né, e tudo mais, eu fui começando a ter muitos problemas pessoais, né, inclusive o abuso de substâncias alcoólicas, né, eu fui bebendo cada dia mais, tendo muitos e muitos problemas por conta disso. Entrei, se não me engano, 2 ou 3 vezes em coma alcoólico, né, de ficar internado por conta disso, né? Ou seja, parecia que alguma coisa queria, né, de fato, barrar a minha caminhada, né, essa caminhada e essa minha trajetória, né? Até que no último coma alcoólico que eu tive, né, onde eu fiquei muito mal, né, ao ponto mesmo de pensar que eu não ia voltar, né, eu resolvi tomar uma atitude. Ou eu parava mesmo de beber, ou, de certa forma, meio que controlar, né? Ou aquilo iria acabar comigo, né? Iria acabar com a minha vida. Procurei ajuda nessa época, tive pessoas que me ajudaram bastante, inclusive pessoas mesmo de dentro do espiritismo, né? Que sou muito grata a elas até hoje, né? Aí, nesse meio tempo, né, entre indas e vindas, né, fui me aprofundando mais nos estudos até que eu conheci uma determinada pessoa, né, um rapaz que eu tenho contato com ele até hoje aqui da minha cidade, né, que ele era muito apaixonado já, né, nos estudos de Telemann, né, nas obras de Aleister Crowley, né, como aqueles estudos influenciaram o mundo ocidental, principalmente dentro da música, dentro das artes, que era uma coisa que eu já gostava bastante desde lá de trás, né, no começo da minha adolescência, né, dentro do rock, principalmente, onde determinadas
bandas foram muito influenciadas, desde Beatles, Led Zeppelin e por aí vai. Aí eu queria me aprofundar um pouco, né, em Telemann. E achei tudo muito interessante, porque ao mesmo tempo também eu tinha uma paixão muito grande já por Raul Seixas, né? Os livros do Paulo Coelho, como eu contei no vídeo passado, né? Até que se vi numa encruzilhada, né? Eu já via que dentro da religião, né, já não respondia tudo aquilo que eu buscava. Eu queria mais e mais coisas. Eu queria me aprofundar mais. Comecei meus estudos de Telemann, né? E ao mesmo tempo, né, foi abrindo portas para mim de estudos diversos, né? Dentro da magia, dentro do ocultismo, dentro da bruxaria também, né? Nesse meio tempo também eu tive contato com uma pessoa, né? Uma mulher aqui da minha cidade que era da Wicca, e ela foi me abrindo a mente também para estudos com ervas, plantas, animais, cristais e por aí vai, né? Até que em determinado momento, né? Eu já com mais de 30 anos, né? Fui me aprofundar ainda mais na magia, né? Magia cerimonial, já chegou para mim, né? A Goécia, né? Tudo aquilo, né? Que eu buscava, de certa forma, foram fazendo mais sentido para mim. Grupos na internet também foram fundamentais, grupos no antigo Orkut, né? Depois no Facebook, tudo aquilo já fazia muito sentido para mim, né? E fui me aprofundando. Só que, como eu falei para vocês, quanto mais eu me aprofundava, né, nesses temas, mais coisas iam acontecendo na minha vida, né? Nesse meio tempo também, pessoas próximas de mim, que iniciaram os estudos juntamente comigo, foram falecendo de circunstâncias misteriosas, né, doenças. Eu sei que pode parecer, digamos assim, isso é normal, Thiago, né? Uma pessoa adoentar, né? Mas hoje em dia eu percebo que não, né? Que a gente começava grupos de estudo, né? E não tinha nenhuma preocupação com banimentos, né? Com orações específicas e por aí vai, né? A gente só queria estar ali, imerso naqueles grimórios, né? Começando as práticas, né? Até que eu fui entendendo que era muito importante, né? A parte de trabalhar as nossas defesas, né? Defesas espirituais como um todo, né? E a partir do momento que eu fui compreendendo que a trabalhar defesas, tendo contato mais com nossos guias, né, procurar trabalhar toda essa prática de defesas espirituais é fundamental, né, nessa caminhada. E um conselho que eu dou para vocês que estão iniciando, procurem trabalhar muitas defesas de vocês, seja com entidades, né, seja na magia cerimonial, né, na magia envolvendo a bruxaria, né, com elementais, enfim, no ramo da Goécia também, você pode trabalhar muito bem essas defesas, né? Não começa na loucura, né, de meter o louco, querer fazer as coisas assim, sem qualquer fundamento, porque isso é muito complicado, entendeu? Você precisa ter uma trajetória, né? E eu aconselho as pessoas, né, hoje em dia que me procuram, né, que me chamam no privado, que é muito importante você iniciar uma trajetória, quem está iniciando, mas tem todo um caminho a se percorrer, né? Não é sair por aí metendo louco em tudo, né? Porque isso sim vai te trazer algumas consequências, né? Não diria que são consequências assim, né, somente do mundo espiritual, não. São consequências porque você procurou aquilo, entendeu? Muitas vezes o mundo espiritual não está nem aí para isso, entendeu? Acha que é problemas kármicos e tudo mais. Não, é você simplesmente saiu metendo louco, né? E se esqueceu das suas responsabilidades, né? Se esqueceu de trabalhar suas proteções. Pois bem, pessoal, eu quero finalizar esse vídeo agora, né, com esses relatos, né, que nem tudo foi flores na minha vida, né, quase morri por diversas vezes, né,
comas alcoólicos, problemas espirituais profundos, né, que quase me fizeram desistir de tudo, né? Por uma determinada época, sim, eu acabei desistindo, né? Até que fui tendo contato com outras pessoas, né? E foram me aconselhando, né? A como iniciar da maneira correta, né? A como trabalhar da maneira correta nos estudos do ocultismo, da magia, né? Em trabalhos como um todo, de proteção e por aí vai. Pois bem, pessoal, estou finalizando, né, essa parte agora, contando um pouco da minha vida. É claro, tem muitas e muitas mais coisas que eu poderia estar abordando aqui. Futuramente, quem sabe, eu posso fazer uma parte 3, né? Mas agora eu quero ouvir de vocês. Como foi a caminhada de vocês? Foi cheia de problemas também ou vocês já começaram essa trajetória já, né, não metendo louco, né, e tendo mais responsabilidade? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo cada comentário, tá bom? Vou estar respondendo cada um de vocês. E se você chegou até aqui, peço que curta esse vídeo, compartilhe, né, com pessoas que são próximas de vocês, que têm interesse por o ocultismo. Se vocês precisarem de algum trabalho de magia, vou deixar minhas redes sociais abaixo. Leitura oracular também, tá bom? E um abraço a todos, fiquem na paz de Adonai e até breve.